O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus prezados irmãos, você que está nos assistindo aí, é um privilégio muito grande nós podermos abrir a Santa Palavra, a Eterna Palavra, e meditá-la, estudá-la com auxílio do Espírito Santo. A Palavra de Deus, ela é poderosa, ela é penetrante, ela é cortante, ela é como fogo, como martelo, ela restaura a nossa alma, ela dá alegria aos nossos corações, ela ilumina os nossos olhos. Louvado seja Deus por isso. E hoje é quinta-feira da Paixão de Cristo. E por conta da pandemia nós não podemos ter o culto presencial, mas pela bondade de Deus nós estamos aqui. E eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus lá em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. E tentar responder para você nesta noite, à luz do texto sagrado, por que Jesus morreu? Por que o Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós, e viveu entre nós, e experimentou todas as fraquezas da humanidade, sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele subiu ao monte do Calvário, derramou a sua vida em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está reinando de forma soberana na sala do trono. Por que Jesus morreu? Por que ele veio a este mundo? E o profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele profetiza esse texto maravilhoso, que é um dos textos mais lindos, mais belos das Escrituras, que descreve a expiação de Cristo, o sofrimento de Cristo em nosso lugar. Esse texto de Isaías, capítulo 53, ele é citado mais de 40 vezes no Novo Testamento, diante da sua beleza, da sua grandeza, da sua profundidade. À luz desse texto, eu quero trabalhar com você aquilo que nós chamamos teologicamente de a doutrina da expiação. A doutrina da expiação. Por que Cristo morreu? Isaías capítulo 53 começa dizendo: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo,
fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua mão e ficará satisfeito, meu servo justo, com o seu conhecimento. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercede. Em primeiro lugar, eu quero dizer que esse texto, ele foi escrito pelo profeta Isaías há 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías é o profeta do Evangelho, é o profeta do Messias. E se do capítulo 1 até o capítulo 39, o profeta fala sobre os juízos de Deus, sobre Israel e sobre as nações pagãs, a partir do capítulo 4, o profeta então fala sobre o consolo de Deus. E a expressão que aparece, primeiro versículo do capítulo 40, até o último capítulo, versículo 66, o profeta Isaías traz uma mensagem de consolo, de conforto para o povo de Deus. Ele começa no capítulo 40 falando: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E aqui, no capítulo 52, ele começa a tratar do cântico do servo do Senhor. E esse servo do Senhor é a pessoa de Jesus Cristo. É o Messias prometido. É aquele que traria de fato a total consolação para o povo de Deus. É o Emanuel. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro Pascal. É a brilhante estrela da manhã. É a testemunha fiel. É aquele que veio para nos redimir e para nos trazer definitivamente a salvação. Esse texto, capítulo 53, ele está dividido em 4 partes. A primeira parte dos versos de 1 a 3, nós temos aqui a humilhação do servo, a humilhação de Jesus. Ele é como um renovo que brota numa terra seca. E a descrição aqui é aquele homem de dores, é um homem que sabe padecer. Ele encarna a humanidade na sua total perfeição, na sua total humilhação. Versos 4 até o verso 6, fala da expiação de Cristo. Ele levando sobre si o preço da nossa salvação, recebendo sobre si a santa ira justa de Deus contra nós. Ele é o bode expiatório, ele morre em nosso lugar, ele paga o preço da nossa redenção. Dos versos 7 aos versos 11, ao verso 11, nós temos aqui a resignação. Como Jesus, ele de forma resignada, de forma espontânea, ele se oferece de forma muda perante os seus tosqueadores. Dos versos 10 até o verso 12, nós temos os resultados dessa expiação de Cristo. Mas eu quero tratar com você, nesta noite, 4 pontos sobre a doutrina da expiação de Cristo. Porque quando você faz a pergunta, por que Cristo morreu? Você tem que entender a resposta dessa pergunta. Porque atrás dessa pergunta tem 2 fatos muito importantes que são narrados no Antigo Testamento. O primeiro deles está em Levítico capítulo 16, o dia da expiação, quando anualmente a nação de Israel era convocada para fazer uma expiação nacional pelos seus pecados. Mas por trás disso aqui também está Êxodo capítulo 12, a última praga do Egito, a praga do primogênito,
quando se institui a Páscoa e um cordeiro pascal é morto, e o sangue desse cordeiro é colocado sobre as vergas da casa do povo de Deus, e o anjo da morte, ao ver a marca do sangue, ao ver o sangue do cordeiro que foi morto, passava por cima daquela casa. E Páscoa significa justamente isso, passar. Porque aquela casa, aquela família estava debaixo do sangue do cordeiro. E eu queria chamar a sua atenção, porque Isaías capítulo 3, 53, usando esse pano de fundo da Páscoa e do Yom Kippur, do dia da expiação, vai nos ensinar 4 pontos importantes da doutrina da expiação. 4 pontos importantes. A palavra expiar vem da figura do bode expiatório, daquele bode que recebe sobre si a transferência, através da imputação, da mão do sumo sacerdote. E o pecado do povo é transferido para aquele animal, e aquele animal é morto. E o seu sangue é derramado de forma substitutiva, trazendo o perdão, trazendo a remissão. E é muito interessante nós entendermos isso, porque a palavra expiação, e quando nós estamos estudando agora sobre a Páscoa, nós estamos na quinta-feira da paixão de Cristo, nós temos que trazer essa doutrina à nossa mente, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é a nossa Páscoa, Ele é aquele que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, todos os tipos do Antigo Testamento, principalmente o tipo do cerimonialismo judaico. E Ele morre em nosso lugar para nos trazer a nossa redenção, a nossa remissão. Então, se você quiser me acompanhar, eu queria que você anotasse aí, em primeiro lugar, a necessidade da expiação. Por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Por que Cristo veio a este mundo? Por que Deus se fez homem? Por que Jesus Cristo vai ao Calvário e morre em meu lugar, em seu lugar? E a primeira resposta que nós temos para essa pergunta é a necessidade da expiação. Porque eu e você, nós não poderíamos morrer por nós mesmos para produzir a nossa salvação. Um anjo não poderia fazer isso. Então a expiação, ela é necessária por causa da santidade e da justiça de Deus. Quando Adão pecou, e quando o pecado entrou na nossa vida, a justiça de Deus foi ofendida. E o pecado trouxe consequências gravíssimas para a minha vida e para a sua vida. A morte física, a morte espiritual, a morte eterna. E Jesus Cristo veio porque era necessário Ele vir, porque ninguém poderia, de forma perfeita, de forma cabal, satisfazer a justiça de Deus. E aí você entende que quando Jesus Cristo morre na cruz, Ele recebe sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas ofensas, e Ele recebe sobre si o justo castigo, a justa ira de Deus foi derramada sobre Ele. Há uma palavra que a gente chama de propiciação. Essa palavra propiciação indica que quando eu peco, quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. E a justa ira de Deus deveria ser de uma forma cabal, feita sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque o salário do pecado é a morte.
Mas Jesus Cristo, ele assume o nosso lugar como bode expiatório. Ele recebe sobre si a justa ira de Deus. A santa ira de Deus e justa foi colocada sobre ele. Ninguém poderia satisfazer a justiça de Deus se não fosse o próprio Jesus Cristo, porque para morrer na cruz, o animal teria que ser sem defeito, sem mácula. E o único homem perfeito que existiu e que existe, passou por essa terra, foi a figura da pessoa de Jesus Cristo. Mas também, a necessidade da expiação, a santidade e a justiça de Deus, mas também o nosso pecado. E o nosso pecado, ele é universal, ele nos torna inábeis, impotentes. Eu não posso resolver o meu problema espiritual com Deus, eu não posso satisfazer a justiça de Deus pelas minhas próprias forças. Em segundo lugar, eu queria chamar a sua preciosa atenção para não somente a necessidade da expiação. Porque sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Se Jesus Cristo não tivesse morrido, se Ele não tivesse derramado a sua vida, não haveria possibilidade de salvação. Ele satisfez a justiça de Deus e Ele recebeu sobre si o castigo pelos nossos pecados. Por isso que o texto diz aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Mas eu queria trabalhar com você a natureza da expiação. Não somente a necessidade, mas a natureza da expiação. E esse texto vai nos ensinar isso. Primeiro aspecto da natureza da expiação é que ela é de origem divina. Não foram os homens que mataram a Jesus, mas foi Deus que tomou a iniciativa de matar o seu Filho em nosso lugar. Foi Jesus que, de forma espontânea, Ele dá a sua vida por mim e por você. Veja, no versículo 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou o quê? Moê-lo, fazendo enfermar. Veja bem que aqui é do agrado de Deus. Ele é o autor da nossa expiação, ou da expiação de Cristo. Eu queria que você fosse, por favor, para o Evangelho de João, capítulo 10. E lá Jesus vai nos mostrar isso claramente. Diz João capítulo 10. Por isso o Pai me ama, versículo 17, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele diz, eu dou a minha vida. Eu dou espontaneamente, voluntariamente. Versículo 18, ele diz assim, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele é o autor da expiação. A origem da expiação de Cristo vem de Deus. Quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no sermão, primeiro sermão que é pregado pelo apóstolo, Atos, capítulo 2, versos 22 e 23, você vai descobrir algo maravilhoso que Paulo vai dizer ali. Leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo, o quê? Sabeis. Veja versículo 23, lê comigo. Sendo este
entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Então presta atenção, só existe paixão de Cristo. Nós só podemos celebrar a Páscoa porque isso estava na agenda de Deus, no calendário de Deus. Segundo detalhe importante da natureza da expiação é que ela é substitutiva. Você precisa entender isso. Esse é o ponto que eu reputo mais importante da doutrina da expiação. Por que Cristo morreu? Cristo morreu nos substituindo. Veja no texto, no versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As enfermidades não eram dele. As dores não eram dele. As transgressões não eram dele. As iniquidades não eram dele. Ele assume o nosso lugar. Ele nos substitui, se colocando em nosso lugar para receber o castigo de Deus, para receber a santa ira e justa de Deus sobre ele. A pergunta que eu e você temos que fazer nessa Páscoa é: quem matou Jesus? E você tem que olhar para você mesmo e dizer: fui eu que matei Jesus? Ele morreu em meu lugar, Ele morreu pelos meus pecados, Ele morreu me substituindo. Deus transferiu o seu juízo da minha vida para a vida dele. Mas o terceiro aspecto da natureza da expiação, além de divina, além de substitutiva, ela é reconciliadora. Veja que coisa linda, diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz o quê? A paz. Isso é maravilhoso. Nós podemos entender que terceiro aspecto do sacrifício de Cristo, da expiação de Cristo, da morte de Cristo, é que através da sua morte, Ele nos reconciliou com Deus. Você tem que entender o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por causa de quê? Por causa da obra de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10, e veja que coisa linda. Versículo 10, Romanos 5, 10, diz o quê? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que coisa linda essa palavra reconciliação. Porque essa palavra reconciliação é um termo contábil. Reconciliação significa você pegar a dívida e o crédito e descobrir que você não deve mais nada, que nenhuma condenação há contra você. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós que estávamos em guerra com Deus, agora nós temos paz. Nós temos a paz com Deus, nós temos a paz de Deus, nós temos a paz em Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Texto onde Paulo ensina sobre a doutrina da reconciliação. 2 Coríntios 5, 19. Diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando, não colocando na nossa conta a nossa dívida,
mas colocando sobre Jesus Cristo o preço da nossa salvação. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção, além da necessidade da expiação, além da natureza divina, substitutiva e reconciliadora da expiação, nós temos a eficácia da expiação. A Páscoa, ela era celebrada todos os anos. O Yom Kippur, o dia da expiação, estava no calendário do povo de Deus, e todos os anos se repetia, como se fosse assim uma comemoração de pecados, relembrando os pecados. Mas Jesus Cristo, num único sacrifício, num sacrifício único, definitivo, eficiente e eficaz, de uma vez por todas, Ele paga todas as nossas dívidas, Ele nos dá o perdão total dos nossos pecados, Ele anula completamente as nossas culpas. Um sacrifício só. Um sacrifício que não se repete por causa da sua eficiência, por causa do seu poder. E é tão bonito você entender isso. Porque, se você for observar, em Isaías capítulo 53, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa palavra sarados aqui significa curados definitivamente, porque o pecado é uma doença. E como uma doença, o pecado traz a culpa. Como uma doença, o pecado tem um poder muito grande sobre nós. Como uma doença, o pecado nos condena, nos mata. E quando Jesus Cristo, então, Ele sobe ao Calvário, Ele derrama o seu precioso sangue, Ele ressuscita ao terceiro dia, e Romanos diz que Ele ressuscita por causa da nossa justificação, para dizer que não há mais nenhum tipo de escravidão, nem escravidão da culpa, nem escravidão da condenação, nem escravidão da morte, nem escravidão do pecado, nem escravidão de Satanás. Nós fomos libertos definitivamente pelo poder do sangue de Jesus. E essa Páscoa, e essa pandemia que nós estamos vivendo, é um momento propício para você reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, para você compreender o mistério da cruz. A cruz não era de Jesus, a cruz era minha, a cruz era sua. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra forma de nós nos reconciliarmos com Deus, de nós termos os nossos pecados perdoados, de nossas culpas e nossas condenações serem anuladas, a não ser na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo. Mas eu quero terminar chamando a sua preciosa atenção, a necessidade da expiação, a natureza da expiação, a eficácia da expiação. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção para esse quarto aspecto, que é a extensão da expiação. Esse é um ponto muito importante. Esse é o ponto fundamental das doutrinas da graça. Porque Jesus Cristo, Ele não morreu para possibilitar a nossa salvação. Ele não morreu
para que você pudesse ou não decidir acerca da sua salvação. Ele morreu para garantir a nossa salvação. E a expiação de Cristo é limitada. É limitada aos eleitos. É limitada aos seus escolhidos. É limitada à sua igreja. É limitada às suas ovelhas. É limitada ao seu rebanho. Quando Jesus Cristo subiu na cruz e derramou a sua preciosa vida, ele sabia por quem estava morrendo. Ele conhecia cada ovelha, nome por nome, identidade por identidade, CPF por CPF. Ele sabia por quem estava morrendo. E diz o texto, veja no versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Após a ressurreição, ele vê o fruto penoso e fica satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Não justificará a todos, justificará a muitos. E é por esses muitos aqui que ele leva sobre si as iniquidades, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deles quem? Desses muitos. Desses muitos. E diz no versículo 12, completando o argumento, diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Não diz todos como a sua parte, mas muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de quem? De muitos. E pelos transgressores o quê? Intercedeu. Eu gostaria que você fosse para Mateus, livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Por favor, primeiro capítulo de Mateus. Eu queria que você visse lá o que diz o texto de Mateus, capítulo 1, sobre a profecia, também de Isaías. Mateus, capítulo 1, por favor. Leia comigo, no versículo 21. Profecia do profeta Isaías. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele não salvará o mundo. Ele salvará o seu povo que está distribuído sobre todas as nações, sobre todos os povos, como está lá em Apocalipse, capítulo 5, quando o Cordeiro de Deus, ele é exaltado, e ele toma o livro nas mãos, e ele é digno de tomar o livro, justamente porque ele deu a sua vida por pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Ele não morreu por todos, mas ele morreu por muitos. Muitos que estão esparramados entre todas as nações da terra, entre todos os povos do mundo. Em Mateus capítulo 26, quando Jesus Cristo celebra a Páscoa, sendo o cumprimento ele da Páscoa, sendo ele o Cordeiro da Pascal, ele estabelece a ceia do Senhor. E ele diz claramente, no versículo 28, Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Não a favor de todos, mas de muitos. Muitos de todas as tribos, línguas e nações da terra. E um dos sinais da segunda vinda de Cristo é o sinal da missão internacional, da missão transcultural, porque o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Isso significa que tem muitos eleitos de Deus que estão presentes em todas as tribos, línguas e nações da terra. Por isso que nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
E essa é a doutrina que nos motiva a sair para pregar o Evangelho, porque se não houvesse a eleição, se não houvesse a expiação limitada de Cristo, não haveria conversão. Nós poderíamos pregar a vida inteira, a eternidade inteira, ninguém se converteria. Mas porque Deus escolheu, porque Cristo redimiu, o Espírito Santo chama de forma irresistível e graciosa. Quero desafiar você nessa Páscoa do ano de 2021, para que você se renda a Jesus Cristo, para que você medite neste amor tão grandioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E você precisa entender de uma forma prática que não há outro caminho, que não há outro meio de salvação que não seja através do sacrifício de Cristo. Ninguém morreu por você, não foi Maomé, não foi Buda, não foi Confúcio, não foi nenhum líder religioso, porque todos são pecadores. Mas Jesus, o Santo de Deus, Ele morreu por você. Ele pagou o preço da sua redenção. E não há salvação em nenhum outro. Há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porque Ele deu a vida dEle. Ele morreu, Ele pagou o preço da sua salvação e da sua redenção. Creia nisso. Renda-se ao eterno Redentor nesta noite. E nós como igreja, que nós não tenhamos medo. Pelo contrário, no poder do Espírito Santo, que nós continuamos a pregar a salvação exclusiva em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Vamos cantar o último cântico. E vamos ter um momento especial de ofertório, onde todos poderão consagrar a Deus os dízimos e as ofertas.